Fala galerinha do Na Trilha da Biologia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos finalizar a correção do Plano de Ensino Tutorado 3, o PET 3, semana 4, para o primeiro ano do ensino médio. Mas antes eu gostaria de agradecer a você que vem assistindo as minhas aulas durante todo esse mês, tá, e dando audiência para o canal. Agradeço imensamente, peço que se você gosta das nossas aulas e quer continuar a vê-las, se inscreva no canal e também deixe seu joinha. Tá? E vamos nessa. Eu sou o professor Ronald e vem comigo na trilha da biologia. Nós vamos continuar nessa última correção desse PET a falar da membrana plasmática e seus transportes. E na questão 1 nós temos várias substâncias atravessam a membrana plasmática e com isso garantem que a célula receba substâncias necessárias para seu funcionamento e elimine produtos para o meio externo. Em alguns casos, o transporte ocorre de maneira passiva, porém, em outros casos, o transporte é ativo. A respeito do transporte ativo, vamos marcar a alternativa correta. Transporte ativo caracteriza-se por ocorrer em favor do gradiente de concentração, ocorre contra o gradiente de concentração e, por isso, há gasto de energia. Lembre-se disso. Todo transporte ativo ocorre contra o gradiente de concentração. Ele quer manter diferenças de concentração entre os meios interno e externo da célula. Os transportes passivos não, né? Difusão facilitada, osmose, eles querem manter a isotonia, a igualdade entre os meios e o soluto sempre passa de onde tem mais para onde tem menos. Ou seja, nos transportes passivos é a favor do gradiente de concentração, nos transportes ativos é contra e por isso com gasto de energia. E aí eu já acabo dando a resposta aqui. A resposta é: transporte ativo se caracteriza por envolver gasto de energia. A resposta nossa aqui, com certeza, letra C. Na 2, temos o meio iônico intracelular, isto é, dentro da célula, tá? Isto é, a composição de íons e águas no interior das células é completamente diferente do meio de fora da célula extracelular. Por exemplo, o íon sódio, Na+, é cerca de 14 vezes mais abundante no meio extracelular do que dentro da célula. Com o íon potássio, dá-se o inverso, é cerca de 56 vezes mais abundante no espaço intracelular do que fora. O íon cálcio, por sua vez, é cerca de 50 vezes mais concentrado numa fibra muscular do que fora dela, no meio extracelular que a rodeia. Então aqui, todos os exemplos estão dando exemplos de diferença de concentração e manutenção da diferença de concentração entre o meio interno e externo da célula. Por isso, a gente vai falar que essa diferença de concentração dos íons potássio e cálcio, por exemplo, no meio intracelular e extracelular, é mantido por transporte ativo, como a gente falou na resposta da questão 1. Então, resposta nossa aqui, letra E. Beleza? Já na questão 3, nós temos essa tirinha. A ameba gigante desliza pelo chão da cozinha e, através de um pseudópodo citoplasmático, o protozoário envolve um pacote de biscoitos de aveia. Crunch, crunch. Bela tentativa, agora devolve. Né? Essa tirinha aqui mostra aí a ameba com seus pseudópodes. E essa dica da tirinha faz a gente pensar que o processo celular realizado pela ameba, que é retratado na tirinha, é a fagocitose, o nome desse processo, tá? Fagocitose é o processo de englobamento de partículas por emissão dos pseudópodos, esses dobramentos da membrana aí. Então, a nossa resposta da letra A é justamente essa. Sabemos que a ameba pertence a um dos 5 reinos, né? O reino ao que pertence também os protozoários e as algas. Tá? Então, qual é esse reino? Cite 2 características típicas dos seres pertencentes a esse grupo taxonômico. Então, eu coloquei como resposta aqui que ela pertence ao reino protista, que engloba as algas uni- ou pluricelulares, e que são eucariotos autotróficos, e os protozoários, que são eucariotos heterotróficos e exclusivamente unicelulares. Coloquei aqui a característica dos 2 grupos de seres vivos pertencentes ao reino protista. Na questão 4, por sua vez, a gente vai trabalhar característica do ser vivo em conjunto com as diferenças e transportes que podem acontecer dependendo do meio em que ele está inserido.
Tá? Os envoltórios, ou seja, as carapaças contendo quitina, sílica e celulose, encontradas respectivamente nas paredes celulares de fungos, das algas diatomáceas e das células vegetais, ajudam em quê? Elas impedem que a osmose aconteça quando a célula encontra em meio hipotônico? Não, a osmose continua acontecendo, né? Só que organismos que apresentam parede celular, quando em meio pouco concentrado, têm uma tendência de absorção de água, né? Se absorve muita água, a membrana plasmática tende a se romper, mas a parede celular rígida impede esse rompimento que causaria a lise ou morte celular. Assim, a gente pode dizer que a resposta dessa questão 4 é a letra D, pois fala que essas paredes impedem a lise ou morte celular causada pela osmose quando a célula se encontra em meio hipotônico, né? Lembrar que quando a célula está em meio hipertônico, ela tem uma tendência de perder água e murchar. E aí isso não vai fazer relação com a nossa questão aqui. Tá? As paredes celulares não têm o controle sobre essa entrada e saída de água, só tem o controle de conter, né, o limite máximo ali da célula por serem estruturas rígidas, tudo bem? Na nossa última questão de hoje, nós temos uma questão da Unicamp. Vamos ao enunciado, então. Ao estudar para o vestibular, um candidato percebeu que ainda tinha dúvidas em relação aos processos de difusão simples, transporte passivo facilitado ou difusão facilitada e transporte ativo através da membrana plasmática. Pediu ajuda a outro vestibulando, a outro colega. Este utilizou a figura abaixo para explicar os processos. Para testar se o colega havia compreendido, indicou os processos como A, B e C, né? Aqui a gente tem a representação dos processos A, B e C na figura, e solicitou a ele que os associasse a 3 exemplos. Os exemplos foram: 1. Transporte de íons nas células nervosas. 2. Passagem de oxigênio pelas brânquias de um peixe. E 3. Passagem de glicose para o interior das células do corpo humano. É uma questão muito inteligente para fazer a associação entre os transportes. Na letra A está falando o seguinte: indique as associações que o candidato deve ter feito corretamente. Explique em cada um dos processos, explique em que cada um dos processos difere em relação aos outros. Então vamos lá. O primeiro processo A é a difusão simples, onde o soluto passa por entre a membrana a favor do gradiente de concentração, ou seja, de onde tem mais soluto para onde tem menos. Tá? Então, esse tipo de transporte acontece com moléculas pequenas como o oxigênio, que é o nosso exemplo 2. E aí, eu vou deixar aqui como resposta para nós, tá? Partículas pequenas como gás O2 estão relacionadas ao processo A, que é a difusão simples. Já o processo B é a difusão facilitada, onde proteínas facilitadoras, também conhecidas como permeases, facilitam a passagem de moléculas maiores, como é o caso da glicose sendo transportada para dentro da célula, também a favor do gradiente de concentração. A difusão facilitada, glicose 3 por difusão facilitada na letra B. E a última seria o C, que é um tipo de transporte ativo. Acontece contra o gradiente de concentração e com gasto de energia. E isso acontece nos neurônios com a bomba de sódio e potássio. Então, fica aí a associação correta do aluno. E na última alternativa, letra B, em seguida o candidato perguntou por que a alface que sobrou do almoço e tinha sido temperada com sal tinha murchado tão rapidamente. Que explicação correta o colega apresentou? Então, se você fosse esse rapaz, você ia falar de osmose, né? O sal do lado de fora da alface gerou um ambiente super concentrado que faz com que a água saia do interior das células e vá para o exterior, gerando o murchamento. Então, está aí a resposta. Ó. O sal colocado do lado de fora cria um ambiente extracelular hipertônico, o que favorece a saída de água por osmose. Então, nossa resposta aqui é osmose. A nossa correção vai ficando por aqui. A gente finaliza mais um PET bacana. Então, eu agradeço a paciência e a audiência de todos vocês. Se gostou, deixe seu joinha e até semana que vem. Um abraço.